Oséias, ele passa horas rolando o feed, assistindo vídeos, respondendo mensagens e não sente um pingo de sono. Mas enquanto faz tudo isso, lá no fundo, a alma dele clama por mudança. Sempre bate aquela vontade de ler a Bíblia, de ter mais intimidade com Deus. Até que ele pensa, hoje eu vou ler a Bíblia. Nesse instante, o sono chega, a preguiça aparece, 1000 tarefas viram prioridade. Quando eu terminar isso, eu leio, ele diz. Só que quando percebe, o dia já acabou. E agora já é tarde demais para ler a Bíblia, não é mesmo, Oséias? Hoje foi muito puxado, amanhã eu leio sem falta. E o ciclo recomeça novamente. E aí, você já se viu em uma situação parecida? Pois é sobre essa luta que eu quero conversar hoje nesse vídeo. Pai do Senhor, eu sou o Mano Zion e hoje eu vim aqui falar de algo essencial para qualquer cristão, a leitura da Palavra de Deus. Você já parou para pensar por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que surgem tantas distrações quando você decide se dedicar a ela? Tava tudo em paz, mas assim que você pega a Bíblia, aparece 1 milhão de coisas para te distrair. Bom, fica até o final, pois se esse vídeo apareceu para você, eu creio que o Espírito Santo quer falar no seu coração. Tá, mas vamos lá. Por que será que aparece tantas distrações quando tentamos ler a Bíblia? Do nada começa a chover notificação no Instagram, alguém chama no WhatsApp, até bate aquela vontade de arrumar o quarto que você deixou bagunçado há dias, coisa que você nunca faria antes. Se você não percebeu ainda, isso claramente não é coincidência. Por trás disso tudo existe uma batalha espiritual para impedir você de se aproximar de Deus. O inimigo não quer que você conheça a verdade, pois está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele obviamente não quer que você seja liberto e muito menos salvo. E um bom exemplo disso está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 12 em diante, que Jesus explica a parábola do semeador. Ele explica que as sementes representam a palavra de Deus e que as que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem, mas logo o diabo vem e tira a palavra do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. O inimigo está sempre tentando arrancar de você a semente da palavra antes mesmo que ela crie raízes. Ou seja, talvez você até esteja conseguindo ler a Bíblia de vez em quando, mas essa palavra está criando raízes, frutos, ou o inimigo está roubando ela do seu coração antes mesmo que isso aconteça? Em Efésios 6, versículo 12 está escrito: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você abre a Bíblia, você não está apenas folheando um livro qualquer, você está se fortalecendo para uma guerra invisível, enfrentando forças espirituais que tentam roubar sua atenção e impedir o seu crescimento em Deus. O diabo odeia quando você lê a Bíblia porque ela é a única arma de ataque na armadura de Deus. O apóstolo Paulo chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. Em Efésios 6 está escrito: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repare que a armadura e o escudo servem para resistir aos ataques, mas ninguém vence uma guerra apenas se defendendo. É preciso contra-atacar, e a espada é crucial. A Bíblia é a nossa única arma ofensiva. Se você não empunhar essa espada, se ficar apenas na defensiva, o inimigo não vai parar de te atacar. Nem Jesus ficou na defensiva, por que você vai ficar? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele não apenas resistiu às tentações, mas contra-atacou. E sabe como? Sempre citando as Escrituras. Ele mostrou que não basta aguentar a pressão, é preciso conhecer a palavra, declarar a verdade e usá-la como arma espiritual. Se o Filho de Deus usou a palavra para vencer as tentações, quanto mais nós. Também precisamos delas para enfrentar as nossas batalhas. E é por isso que você precisa afiar bem a sua espada. Estude a Bíblia de verdade e não só acumule conhecimento. Não leia apenas por ler, senão o inimigo vai roubar a palavra do teu coração antes mesmo que ela crie raízes. Mas eu leio e não consigo entender nada, não entra na cabeça. Beleza. Do mesmo jeito que Paulo falou em Gálatas capítulo 3, versículo 3, eu também vou te dizer. Vocês são tão insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Você não vai entender a Bíblia com seu próprio conhecimento. O Espírito Santo de Deus é que vai te dar sabedoria para que você consiga entender aquilo que está escrito. Por isso que é tão importante orar pedindo sabedoria a Deus antes de ler a Bíblia. Se você não faz isso, está quebrando uma etapa fundamental. E outra, a Bíblia é como um grande quebra-cabeças. E quem monta não é você, é o Espírito Santo de Deus. Porém, cada palavra, cada versículo e cada capítulo são peças desse quebra-cabeça. E para o Espírito Santo montar esse quebra-cabeças para você, ele primeiro precisa das peças. E esse é o
o seu trabalho. Para entender a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Tá sem entender? Leia do mesmo jeito. Lembre-se, são peças, você não entendeu agora, porém quando você achar outra peça, elas vão se juntar e aí sim você vai entender. E se você tá na luta querendo se libertar de um vício ou vencer um pecado que parece te prender, não adianta só tentar resistir. Seu espírito precisa contra-atacar. E para isso você precisa estar armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de coração aberto, ela transforma o seu interior, liberta você de prisões da alma e fortalece contra os pecados que antes te aprisionavam. Eu vou repetir, assim como eu já falei no começo desse vídeo: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade está aí, escrita e acessível. Mas quantas vezes nós não deixamos ela fechada enquanto passamos horas em coisas que não mudam nada? Quantas vezes você disse não tenho tempo para ler a Bíblia e logo depois passou 2 horas mexendo no celular? O inimigo sabe o poder que existe nesse livro e ele não precisa fazer você negar a Deus, basta te manter distraído. Agora que você já entende o poder que tem na palavra de Deus e a guerra espiritual que quer te impedir de ler essa palavra, eu quero te desafiar. Leia um capítulo por dia. Independente de distrações, faça a Bíblia a sua prioridade. Mas não leia de qualquer jeito. Ore antes, leia devagar, reflita. Deixe cada palavra penetrar no teu coração. Não abra a Bíblia só por abrir. Permita que ela abra você, molde você, corrija e renove seu interior. E mesmo que no momento você não entenda aquilo que está escrito, aquilo que você está lendo, tenha paciência. Quando você achar as outras peças, o Espírito Santo vai fazer você entender. E aí, aceita esse desafio? Então já separa um tempo e vê como Deus vai agir na tua vida. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.